Gravando. Valeu, então. Vinícius, você olha então começando a aula, por favor? Claro. Vamos lá. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este dia do Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de acordarmos vivos e vivermos para a tua glória e reservarmos, ó Pai, esse dia para ti, 1 em 7, para estarmos, ó Pai, juntos como igreja, louvando e agradecendo teu santo nome, Senhor, e buscando a ti, Senhor, por meio da tua palavra. Nós já te agradecemos, ó Pai, pelos serviços prestados desde a manhã, de louvor, de adoração, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, pela comunhão que podemos ter, ó Pai, e também agora por este momento onde também estaremos aprendendo mais sobre o Senhor e sobre a tua palavra para a vida do irmão Marcelo. Que o Senhor o abençoe, o capacite, abençoe os seus estudos, ó Pai, que a sua dedicação em preparar esse material e que ele possa ter bom êxito, ó Pai, para que possamos aprender mais de Ti e termos as nossas vidas edificadas. Que possamos todos estar concentrados, ó Pai, que possamos todos estar, ó Pai, dedicados neste momento para aprender mais do Senhor, ó Pai, termos as nossas vidas transformadas de fato. Que o Senhor também abençoe o transcorrer desse dia, Senhor, onde as crianças ainda estarão adorando também, Senhor, no culto infantil, e também o nosso culto noturno e a tua mesa, Senhor, a ceia do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós voltamos a falar então sobre solitude, né? Hoje a nossa ideia então é completarmos o estudo, né? E hoje, bom, antes de mais nada, né? Solitude. A semana passada nós conversamos sobre isso. É o nome dado aos momentos quando nós optamos por nos afastar das pessoas, né? Que é a solidão. E nós optamos também por nos afastarmos dos sons, ou seja, nós buscamos o silêncio para ouvirmos melhor nossos pensamentos, apresentá-los a Deus e esperar as respostas que Ele nos dará. Obviamente, Ele nos dá essas respostas por meio da palavra de Deus e como o Espírito Santo a aplica em nossos corações. Outra coisa que é legal a gente lembrar, né? Nós vimos também que Jesus praticou a solitude, né? Nós vimos essas passagens na semana passada, mas não foi só Jesus, né? Nós vimos outros exemplos. E vimos também que no Antigo Testamento esse conceito já existia. Eu compartilhei com vocês muito mais as experiências do salmista, né? Que durante a noite dizia que buscava Deus, que meditava, estava ali à disposição de Deus, né? E provavelmente a noite era o momento mais tranquilo mesmo no palácio, né? Do caso de Davi ou de outros salmistas que estavam ali servindo, às vezes, durante a noite no templo ou no tabernáculo. Para fechar o assunto, hoje nós teremos sugestões práticas para vivenciarmos a solitude, né? Muitas vezes a gente vê um conceito bíblico como esse, diferente do que a gente está acostumado, e a gente acaba pensando, tá, mas isso não é teórico demais, isso não é impossível demais? Nós vamos então falar sobre isso. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias nesses 3 textos aqui, né? Um deles é o de Jonas, capítulo 1, versículo 17, mas também a sequência dele, que é o próprio capítulo 2, até o versículo 9. Enquanto preparava a aula, eu lembrei desse texto, eu achei muito, muito legal para compartilhar com vocês. Então, capítulo 1 de Jonas é quando ele tenta fugir, né, da presença de Deus para não ir até Nínive. Deus gera aquela tempestade no mar e culmina isso com Jonas sendo jogado ao mar. E aqui o versículo 17 explica o que aconteceu depois de que Jonas foi jogado ao mar, né? Vejam que interessante.
O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Vejam que interessante, né? Deus providenciou um período de 3 dias e 3 noites para Jonas dentro do ventre do grande peixe. No meio disso, no meio daquela aflição toda, ele refletiu sobre o que tinha acontecido, como ele tinha ido parar ali, e essa reflexão, esse tempo de solidão e silêncio, né, levaram Jonas a apreciar a situação de uma maneira diferente. A segunda passagem é Abacuque 2, versículos de 1 a 4. O versículo 1, até nós falamos um pouco a semana passada, mas vejam só como é interessante essa situação. Até aqui, o que aconteceu no livro de Abacuque? Abacuque apresenta uma primeira queixa, né, diante de Deus. Deus responde a essa queixa. Abacuque questiona essa resposta de Deus. E o versículo 1 é o fim do momento que Abacuque questiona a Deus, né? O versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então, Abacuque, ao terminar de apresentar a segunda queixa a Deus, ele se recolhe. Vejam que interessante, né? Ele diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele se recolhe para esperar a resposta de Deus. Quanto tempo passou? Não, o texto não fala. Mas foi essa a sequência que ele fez, né? Que ele escolheu. E depois disso, nós vemos que Deus respondeu, Deus deu a ele a resposta, e a sequência dessa resposta é muito bonita. Quem tiver depois a chance de ler, o interesse de ler, pode seguir, porque é um livro muito especial, o de Abacuque. E, finalmente, vejamos o que está dito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3 e depois o 9 a 11.
Então, Apocalipse 1, 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus santos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, Apocalipse começa com essa declaração, né, de que o que aparece no livro é a narrativa, a revelação direta de Deus, de Jesus Cristo, para João. Mas, peraí, se é uma profecia, por que eu estou falando disso, né? Reparem o versículo 9 a 11, o momento especial que essa profecia chega até João. Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que João fazia em Pátimos? Ele estava exilado. Exilado por quê? Como punição do imperador, né? Porque ele pregava o evangelho. E ao estar ali, né, nesse afastamento, o que aconteceu? Deus providenciou, Deus usou esse tempo de uma maneira especial para que ele pudesse, então, receber essa visão de Apocalipse. Esses 3 trechos, né, só um deles, eles mostram 2 situações que aconteceram porque Deus as providenciou, tanto o grande peixe quanto o exílio de João. Deus usou essas 2 ocasiões como um período de solitude para esses 2 servos. O único trecho que é um momento especial escolhido pelo personagem é o de Abacuque. Mas, de qualquer maneira, são 3 diferenças diferentes e que Deus usou para aproximar as pessoas, os servos dele. Muito bem, então agora vamos à parte da solução, das sugestões práticas, né? Vejam só, após a aula passada, pode ter ficado a impressão de que a solitude só acontece em momentos longos de afastamento e silêncio. Então, né, pode ter ficado aquela ideia de que, puxa, eu vou precisar de 1 hora, 2 horas, 1 dia, 1 semana. Nós vamos ver que não é bem isso. É preciso cuidado para lidar com esse entendimento, pois pode nos levar a pensar em sacrifícios muito pesados, o que nos afastará do desejo pela prática. Se você pensar assim, né, puxa, a solitude eu preciso ficar 1 dia inteiro fora, isolado, então eu vou ficar assim, não é para mim. Como é que eu vou ficar um dia inteiro fora, né? Puxa, eu sou casado, tenho minha esposa, minha filha, meu sogro, tenho minha mãe, que seja, né? E para uma esposa vai ser pior ainda, né? Puxa, meus filhos, meu marido, minha casa, né? Então, não, a ideia é, peraí, vamos ver bem como é isso. Outra coisa importante é essa aqui, né? A solitude se aproxima muito do jejum, ou seja, é abrir mão de um direito nosso em favor de um tempo especial com Deus. Lá o jejum, né, nós vimos que ao abrirmos mão de nos alimentarmos, nós ganhamos tempo para Deus, nós aprendemos a dominar o corpo, mas abrimos mão de um direito nosso, né? Aliás, não é nenhum direito, uma necessidade nossa, que é a alimentação. A verdade é que se desejamos algo,
veremos várias oportunidades para realizá-lo. Essa é a grande dica. Se eu desejo algo, eu começo a encontrar oportunidades para fazê-lo. As sugestões a seguir são bastante práticas e nos ajudarão a encontrar verdadeiros tesouros escondidos no nosso dia a dia. Trata-se de um exercício de imaginação e vontade de fazer. A frase que eu coloquei aqui, né? Quem quer fazer, encontra um jeito. Quem não quer, encontra uma desculpa. É uma frase que o pessoal de autoajuda fala muito. Mas dessa vez eles estão certos. Porque quando a gente quer fazer algo, a gente encontra uma maneira. Então, vejamos. Querem praticar solitude? Acreditam que ela é importante? Vamos lá. Temos aqui algumas dicas, então, para compartilhar. A primeira delas é pense em minutos de retiro, em momentos de retiro. E é muito legal a ideia, porque ele fala de aproveitar situações do cotidiano quando nós nos isolamos, nós não temos oportunidade de fazer outras coisas, né? Então, imagina assim, você entra num elevador, depois que você apertou o botão ali, você vai fazer o quê? Nada, né? Salvo se você entrar com mais alguém e alguém resolver conversar com você. Mas, em geral, você vai entrar sozinho, ainda mais nos tempos agora de pandemia, ninguém quer chegar num espaço daquele com muita gente, né? E ainda, não, em conversar menos ainda. Mas pensa nisso. São alguns segundos que você tem justamente para refletir sobre algum versículo, sobre alguma música que você ouviu, sobre algum pensamento que passou pela sua cabeça ou até mesmo uma aflição que você está passando. Aproveita isso. Vocês vão ver que é muito gostoso, é muito interessante. Eu não peguei nenhum elevador a semana passada, mas eu tive vários momentos que eu parei para pensar nisso. Outro momento, né, que é ótimo e que a gente vai, depois disso, nós vamos começar até a pedir mais, filas. Não importa a fila, você está ali, está esperando, dificilmente alguém vai começar uma conversação ali. A única coisa que você tem que prestar atenção é se é a sua vez ou não de responder alguma coisa, de fazer o seu pedido, de ser atendido. De resto, você tem tempo para, novamente, meditar, para refletir. Sala de espera, então, eita, esse aí é sensacional. Recentemente eu tive que fazer um exame de sangue. Olha, eu podia dizer que eu perdi 1 hora quase lá, né, no laboratório, mas não, eu achei 1 hora para justamente aproveitar dessa maneira. Espera o telefone, né? Aquelas benditas coisas que você telefona e fala, vai fazer um pedido, vai fazer uma reclamação, vai pedir informações. Eles botam aquelas musiquinhas danadas e chatas ali, né? Então, vá refletindo também sobre a situação, né? Aliás, uma coisa interessante é aproveite e peça para que Deus te dê um atendente que te dê a oportunidade de falar de Cristo para ele, né? Engarrafamentos, esses aí são ótimos também, né? Não é ótimo você estar no engarrafamento, mas quando você para no engarrafamento, pensa nisso. Olha que tempo especial que Deus te providenciou ali. Ou viagens que você faz sozinho, né? Ao invés de ficar ouvindo música, como muitas vezes eu faço, separa um tempo quando você perceber que o trânsito está tranquilo, para você justamente pensar, meditar, aproveita a paisagem que você está olhando, né? Alguma coisa ali que chame a sua atenção, faça o seu tempo de solitude, né? Depois disso, só não pode querer ficar fazendo viagem sozinho toda hora, né? Outro momento muito especial, gente. Ao invés de você ficar naquela de berrar no chuveiro, né? Aproveita e faz um tempo de solitude, né? Você já sabe o que você tem que fazer. Então, deixa a sua mente passear
por esse tempo gostoso de meditar, apresentar suas necessidades, suas ansiedades diante de Deus. Estão vendo como tem tempo para tudo? Né? Ele está ali escondidinho, mas à medida que você tiver o seu tempo, sua mente atenta a isso, né? Você vai ter momentos muito especiais. Em geral, né? Nesses momentos aqui, exceto o banho, né? Você sempre aproveita para dar aquela olhadinha no celular, ver se chegou alguma mensagem de WhatsApp, se tem alguma coisa acontecendo. Deixa um pouquinho o WhatsApp de lado, usa para isso. Vocês verão como é muito gostoso. Né? Pega uns minutinhos, sei lá, depois no café da tarde, né, que a gente tem aquele período de café em geral nos nossos trabalhos, ou na volta do almoço, tira uns minutinhos para essa solitude. Vocês verão que é muito gostoso. A segunda agora sim, essa não. Então, minutos de retiro é para aproveitar o tempo que aparecer. Mas estabelecer períodos diários, aí já é um compromisso. Essa aqui sim, né? Não serão minutos. Procure tempos um pouco maiores. Ah, mas a vida é corrida. Tá bom, começa. Faz Marcelo. como nossa... Sim. Oi. Deixa eu, Sim. de repente, pegar um gancho aí rápido, suficiente na questão do tópico 2, sobre essa questão pastor. dos minutos, né? Sim. Eu entendi até que você colocou a questão da solitude nesses minutos, né? Sim. E eu até colocaria isso numa outra disciplina espiritual. A mesma coisa que você falou, só que eu associaria a uma outra disciplina espiritual que é bem interessante, que é a meditação. Sim. Porque é lógico que uma está ligada à outra, né? Para você meditar, você precisa estar, vamos dizer assim, sozinho, né? E é interessante porque quando você tem um estudo, né? Um tempo maior, que eu acho que você vai falar agora, e você pega ali um princípio bíblico ou um texto bíblico que você está se empenhando em memorizar esse texto bíblico ou em meditar sobre esse texto bíblico, aí você consegue encaixar durante todo o seu dia nesses momentos que você citou. Uhum. Sim. Porque se você não tiver já algo que você pré-estabeleceu inicialmente, que você está meditando sobre aquele assunto, para que você vá retomando doses dele aos poucos, isso pode gerar uma mente muito vaga. E uma falta de foco que não vai ter profundidade, entendeu? Então, eu acho bem interessante essa questão de aproveitar esses pequenos minutos, assim, que a gente fica com uma certa ociosidade, e o natural é ir para o celular, para meditar, porque era isso que o salmista fala, isso que a Bíblia fala quando ela fala de medita na tua lei de dia e de noite. Então, são vários tempos de meditação que vão ser utilizados nesses momentos aí que você estiver parado, sozinho, mas eu diria que eles têm que ocorrer de uma forma intencional em cima de algo assim que já foi... são várias pequenas continuações do mesmo pensamento. É isso que eu queria colocar. Não, legal. Essa ideia é legal, né? Até porque, justamente, nós vamos perceber que, à medida que nós desenvolvamos essa disciplina, os assuntos naturalmente começam a fluir para a nossa mente quando nós damos espaço para que Deus haja, para que Deus mostre, né? É muito gostoso mesmo ter esses momentos. Eles quase que surgem, parece... Depois a gente fica achando, eles surgiram quase do nada. Não, são temas que Deus foi colocando em nossas mentes, em nossos corações, como o pastor Alex falou, por meio de uma pregação, por meio de uma música, por meio de uma dificuldade que nós estamos passando, né? Até enquanto o pastor Alex falava, né? O espera ao telefone, às vezes, para mim, gera
uma necessidade de meditar sobre a paciência, sobre o amor ao próximo, né? Então, são coisas muito, muito especiais para nós fazermos, né? Memorizar versículos, então, são momentos muito especiais mesmo, né? A segunda, a prática, né, de estabelecer períodos diários, aqui sim a gente tem um compromisso. E aí sim, o compromisso com o quê? O compromisso com agora é tempo de solitude. É separar, de repente até deixar a casa, né, avisada. Olha, quando eu estiver nesse espaço aqui ou nesse horário, eu não vou atender telefone, eu não vou conversar com ninguém, é meu tempo especial. E como que é isso, né? Esse tempo especial, ele a gente tem que aprender que até chegar a ele, nós vamos precisar lutar muito, né, com essa questão de sons e outras armadilhas que que o mundo vai usar contra nós, né? Vão ser compromissos, vão ser sons que você não vai conseguir controlar, mas as coisas vão acontecendo, né? Então, compromisso, estabeleça e coloque para funcionar. Como sempre, enquanto estivermos adquirindo o hábito, vai ser mais difícil, mas depois a coisa vai facilitando, né? Ok, pastor. O pastor e Marco vão com Deus e bons preparativos, né? A gente se vê daqui a pouquinho obrigado. no culto. Por nada, é isso. Obrigado a vocês. Então, isso é necessário, que nós desenvolvamos a disciplina, a constância, que nós desejemos, que nós lutemos para que isso se torne uma realidade em nós. É como qualquer coisa. O começo é mais difícil, depois a gente se acostuma, cria o hábito, e o próprio hábito nos desafia, nos convida a seguir em diante. A terceira sugestão aqui é muito legal e vem num crescendo. Se nós falamos de minutos, de aproveitar os períodos aí que vão surgindo naturalmente, né, no nosso dia, depois nós falamos em separar períodos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, o que você tenha, o que você determine. Depois ele fala sobre, aí sim, escolher retiros. Retiros com tempos mais longos. Um meio-dia, um dia, um fim de semana, às vezes 1 semana, enfim, o que Deus puser no seu coração. Por que isso é importante? Porque são aqueles momentos em que eu vou ter mais tempo ainda. A agenda está limpa, né? Para as coisas para que Deus haja com liberdade, para que Ele nos guie com liberdade. E, principalmente, naqueles momentos, em situações mais difíceis, em que a gente precisa de direcionamento para a tomada de decisões, que nós precisamos que Deus nos ajude, que Deus nos dê a resposta certa para aquela situação, esses são momentos especiais, né? Até no livro ele fala assim, né? Olha, se você está achando que, nossa, o que eu vou fazer nesse tempo todo? Aproveita e anota o que você quer fazer, porque você verá que o tempo voa. Mas, em geral, tem a sua Bíblia e um caderno por perto, porque vai ser um tempo muito especial que você terá com Deus. O quarto lugar, a quarta sugestão é um lugar especial. Um lugar em que o pessoal da sua casa saiba que enquanto você está ali é para não ser perturbado mesmo. E foi muito interessante porque o exemplo, John Wesley, né? A mãe de John Wesley tinha uma família grande, então ela tinha muitos afazeres no dia a dia, né? E não tinha, obviamente, pouco
pouco espaço ela tinha para ter o seu tempo especial com Deus. Então, o que ela fazia? Ela, durante determinados momentos do dia, ela punha o avental sobre a cabeça dela, se abaixava, né? Cobria a cabeça e a Bíblia, e com isso os filhos sabiam: opa, mamãe está tendo o tempo dela com Deus. Então os filhos mais velhos já sabiam que não podiam perturbar a mãe e já cuidavam automaticamente dos mais novos. Então, uma coisa muito gostosa, muito legal também para a gente aprender a fazer, né? Como é ter um lugar especial. E é gostoso isso, porque como esse lugar é especial, você mesmo, ao chegar até ele, já vai ter uma atitude diferente. O próprio lugar, o lugar não é mais santo do que qualquer outro, mas o próprio lugar vai te ajudar a pensar melhor no que você está fazendo ali. Então é muito gostoso, muito especial, muito legal isso também, né? E a última dica que ele dá aqui, né, a última sugestão é negociar as responsabilidades diárias. Como é isso, né? Puxa, eu sou casado, então separar com um tempo, dizer, Kerlen, agora é minha hora de ter o meu tempo de solitude aí, né? Por favor, cuida das coisas para mim. E depois eu vou dizer, Kerlen, agora é o seu tempo. Vai lá, que pode deixar que eu cuido da casa, né? Tá certo que às vezes a esposa fica muito preocupada com uma frase dessas, né? Do marido dizer, deixa que eu cuido da casa, né? E eventualmente os primeiros minutos da solitude dela vai estar mais preocupada em orar para que Deus tenha misericórdia da casa, né? Mas isso também é legal, porque vira um compromisso do casal, né? Ou da família. Puxa, de repente sei lá, eu sou solteiro e moro com minha mãe ainda. Mãe, por favor, me ajuda aqui, né? Nesse momento, atenda os telefones, avise que eu não vou poder falar agora. Mãe, agora é sua vez, vai lá, eu cuido do que tiver para fazer. Eu faço a atividade externa que você precisaria fazer. E isso vira um compromisso para que todos tenham seu tempo especial. O tempo especial vai beneficiar cada um individualmente, mas à medida que nós somos transformados conforme a piedade, conforme o caráter de Cristo, nós também contribuiremos e seremos uma bênção na vida das nossas famílias. Então, essa é uma ideia muito, muito gostosa, muito legal que o livro passou. Eu gostei muito, são 5 sugestões muito práticas, muito diretas, muito especiais, principalmente essa de encontrar esses minutos todos que estão perdidos, às vezes, no nosso dia, né? Bom, aqui agora eu falaria das aplicações. Alguém de vocês gostaria de explorar algum ponto, compartilhar algo, pensar um pouquinho com a gente sobre isso? Ou seguimos para as aplicações? Muito bem. Então, vou passar aqui para as aplicações, depois a gente pode tirar mais um tempinho. Marcelo, nós temos só 2 minutos, tá? Tá bom. Então, agora é que eu vi. Então, vamos terminar, gente, porque assim também vou passar pelas aplicações, a gente já termina. Aí fica mais livre para todo mundo se preparar para o culto, né? Aplicações, gente. Então, agora que nós entendemos o que é sua utilidade e como podemos viver a solitude, precisamos responder ao ensino. Como é que nós vamos responder? Primeiro, você procurará ter seus períodos de solitude, aqueles minutinhos? Lembra disso. Aproveitar os períodos de solitude
nos ajudam a ter prazer na companhia especial de Deus. Deus já está ali, mas você vai senti-lo ainda mais perto de você mesmo. Você procurará períodos longos de solitude? É o próximo passo. Lembre-se, é necessário planejá-los e esforçar-se para tê-los. Eles não vão acontecer naturalmente. Pedir a Deus que nos ajude em nossas dúvidas, conflitos e aflições. Essa é a hora especial que a gente tem para isso. E, principalmente, comece agora, agora mesmo. Domingo é um ótimo momento para isso. Afinal, é o dia separado para uma comunhão mais profunda com Deus. Mas não se limite ao domingo. Programe cada dia momentos, mas também um tempo mais longo com Deus. E vamos tornar nosso tempo com Deus algo valioso e imprescindível para o nosso dia a dia. Não vamos aceitar não ter esse momento especial. Tá bom? Irmãos, deve estar para cair já. Então, Deus nos abençoe, Deus abençoe cada um nessa semana e vamos trabalhar no nosso tempo de solitude. Tá bom? Deus abençoe a todos e vamos aproveitar o nosso culto agora às 18h.